Graça e paz a todos. Uma grande alegria estar aqui nesta tarde. Quero agradecer, pastor Josué, Igreja Batista Atitude, por esta oportunidade de estarmos aqui para compartilhar a palavra de Deus. E é tão importante termos essa palavra nítida e clara de que é necessário aí ter paixão pelas Escrituras. E eu gostaria então de começar a nossa reflexão, mensagem, estudo, agora pensando em Apocalipse, capítulo 4 e 5, um texto muito especial que vai nos falar da palavra do Rei que está no trono. E quando nós começamos a ler Apocalipse capítulo 4, nós vamos encontrar o seguinte. Eu vou ler aqui, me preparado na Nova Versão Internacional, uma versão também contemporânea e útil. E o texto diz assim: depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo, como trombeta disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo ao redor do sol. Estavam outros 24 tronos e assentados 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, diz o texto bíblico. E prosseguindo, nós lemos trovões, diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus, e diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das suas asas. Dia e noite repetem sem cessar: santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Meus queridos, quando nós temos paixão pelas Escrituras e procuramos entender o que elas nos dizem, é muito necessário e significativo descobrir o que é que está acontecendo aqui no Apocalipse. É absolutamente indispensável descobrir que no primeiro século, quando a igreja de Cristo Jesus começa a se expandir e a crescer, a intolerância que vinha do Império Romano com o seu imperador de poder centralizado, que tinha sido mais acentuada a partir do ano 54, com o domínio de Nero, e essa realidade prevalece mesmo depois. Nós vamos ver essa intolerância e fúria contra tudo que é judaico e cristão, quando acontece a destruição do templo de Jerusalém, e prossegue até a época do exílio do apóstolo João, nos anos 90, na ilha de Patmos, através de Domiciano. Então, aqueles que são seguidores de Jesus, servos do Senhor, eles estão confusos, apavorados, sem saber o que está acontecendo, porque eles ouviram que o rei chegou, que o Messias Salvador está aí claramente revelado. No entanto, a coisa está cada vez pior, Jesus não volta, e essas pessoas estão temerosas. Então o Apocalipse é escrito, não com a intenção de criar um novo videogame aí, para a galera ver mais um pouco de guerra, conflito, e um pouco mais de fogo explodindo de um lado ou de outro.
não com o objetivo de criar imagens fantasmagóricas, assustadoras, para depois Hollywood tentar imitar os efeitos especiais. A intenção era trazer esperança e consolar. E nesse sentido, depois dos 3 primeiros capítulos, das 7 cartas apresentadas e também da visão inicial, então nós vemos a palavra de Deus dizendo que João tem diante dele agora uma porta aberta no céu, e a voz diz que ele deveria subir para lá. O que significa isso? Significa que diante da realidade à nossa volta, nós temos que saber qual é a maneira como nós enxergamos as coisas. Muitas pessoas, por exemplo, têm a sua opinião tão forte, que pode todo mundo, pode ser o planeta todo, falar o que for, ele tem a sua ideia e ponto final. Tenho encontrado algumas pessoas assim. Tem pessoas que não têm opinião nenhuma, tudo que sai por aí, que for novidade, ele vai seguindo, né? Aquele sujeito que para atrás da fila, assim, não sabe nem o que é a fila, mas como parou, ele para também. E a Bíblia nos convida aqui, diante desse cenário, do domínio do Império Romano, nessa porta que sobe para o céu, para ver as coisas do ponto de vista de Deus, para enxergar a realidade, a partir da revelação da palavra. Há muitas pessoas, inclusive nos ambientes eclesiásticos, que não respeitam a palavra de Deus. Eles até leem, até fazem menção, mas eles colocam isso debaixo do seu próprio interesse, da sua própria diretriz. E aqui, diante desse cenário tão adverso, tão complicado, nós vamos observar que é necessário ver aquilo que ninguém está vendo, aquilo que Deus mostra, aquilo que Deus apresenta. O Império Romano não é o Senhor e César não é rei coisa nenhuma. Diante disso, ele então se vê tomado pelo Espírito, e aí ele vê o trono no céu e alguém que está sentado nesse trono. Isso é extremamente importante, porque essa visão ela evoca a realidade do tempo de Ezequiel. Lembra de Ezequiel, né, quando ele é tomado pelo Espírito, e ele vê aquelas coisas extraordinárias, naquelas visões muito peculiares, do momento de crise acentuada, quando Babilônia parece ser aquela que domina o planeta, e que tem todo o poder, e domina a realidade sobre Israel. Lembra-se disso? Pois então, aqui, nós temos uma realidade semelhante, e ele então vai descobrir uma palavra subversiva contra o poderio do Império Romano, que na verdade, quem está sentado no trono não é o imperador lá de Roma, mas sim é o Senhor Deus e Cristo Jesus nosso Senhor. Ele está sentado, e a visão é interessante, ela aparece aí com semelhante a jaspe, sardônio, um arco-íris, parecendo esmeralda em torno do trono, e ao redor dele estavam 24 tronos, e assentados 24 anciãos, ou seja, ele enxerga a realidade, que a gente precisa perceber, porque somos às vezes movidos, né, pelas circunstâncias à nossa volta, sem perceber de fato, que o Senhor domina e está no trono. E é interessante, e junto ali estão 24 anciãos, e vestidos de branco, com cabeças ali, com coroas de ouro, e aí a gente começa a pensar, mas que história é essa de 24 anciãos? 24, tem a ver com 2 vezes 12, não sei se isso é hora de fazer conta de matemática, mas vocês me perdoem, nessa hora da tarde, vamos lá. Por que 2:12? Porque está falando daquilo que envolve o agir de Deus no contexto da primeira aliança, e os outros 12 que tem a ver com a realidade do colégio apostólico, da nova aliança em Cristo Jesus. 12 é o número de Israel, 12 é o número dos apóstolos, das tribos, e 12 é um número especial, porque 12 é 3 vezes 4, e 4 diz respeito ao planeta. A terra é descrita como tendo 4 cantos, não literais, mas é uma referência ao mundo, e 3 evoca a triunidade divina, ou seja, esses 24 anciãos, falam a respeito dessa realidade, do povo de Deus, daqueles que fazem parte desde a antiguidade, até a realidade de agora,
porque Deus não é somente aquele que está sentado no trono, Ele é o Senhor da história e da história da redenção. E acontece que o texto vai dizer que eles têm coroas de ouro, e estão ali, né, mostrando essa espécie de reino, juntamente com aquele que reina para sempre. E do trono, olha que coisa interessante, temos relâmpagos, vozes, trovões, e 7 lâmpadas acesas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Que lâmpadas são essas? Por que todo esse show de luzes aqui? Isso evoca para nós a lâmpada da menorá, as lâmpadas da menorá, do candelabro. Porque o Apocalipse, para ser entendido, para quem quer entender as Escrituras, ele tem a sua base, em grande parte, no livro de Êxodo. Por quê? Porque Êxodo mostra o grande poder de salvação e libertação de Deus contra o pretenso rei que é o faraó. Mas agora, esse mesmo Senhor poderoso está aqui, com a mesma libertação e salvação no novo faraó, que é o imperador de Roma. Portanto, esses 7 Espíritos de Deus, que é uma referência de Isaías, que vão mostrar para a gente esse 7, que é uma ideia completa, de que Deus está no controle de toda a situação. E essa paisagem do Êxodo, que leva a gente para o tabernáculo e para o templo de Salomão, diz que diante do trono havia aparecido um mar de vidro, claro como cristal. Esse mar de vidro é a bacia de bronze, a pia de cobre, é aquilo que vai ser o mar de touros no templo, evocando essa realidade daquilo que Deus tinha feito no passado com Israel no livro de Êxodo. E no centro, ao redor do trono, os 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto à frente ou atrás, aparecem aqui. E qual é o sentido disso, né? Essa ideia de olhos, de todo lado coberto, de um lado para o outro, significa a ideia de onisciência. Por quê? Porque esse povo está sofrido, eles não sabem se de fato vão ter esperança. Parece que quem domina o mundo é Roma, parece que as coisas estão fora de controle. Então essa visão, da qual Hollywood copiou atrasadamente toda a mentalidade capaz de criar imagens poderosas para transmitir conteúdos de maneira significativa, essa visão aparece e nós vamos ver esses 4 seres viventes, que são quais? Um parecia um leão, o outro parecia um boi, o outro tinha rosto como que de homem, e o quarto parecia a águia em voo. Ou seja, os 4 ambientes onde nós vemos a totalidade da criação de Deus na experiência do que envolve os seres criados com fôlego de vida. Interessante que aqui nós temos o que parece com o homem, o ser humano, que inclusive tem uma responsabilidade de regência da criação sobre Deus. E o animal mais poderoso e impactante que nós temos no universo dos animais selvagens é o leão. Entre o gado, o animal que está próximo da casa, que faz parte do cotidiano, o mais impactante e poderoso é o boi. E entre as aves, a águia. Então essa ideia mostra para nós a realidade de que Deus é o Senhor de toda a criação, de toda a realidade em volta. Por isso, a gente deve imaginar que esse Deus Criador, esse Deus que é o Senhor, Ele não perdeu o controle. O que está acontecendo com a igreja, o sofrimento, às vezes eu vejo tantas pessoas acreditando, que de fato parece que nós seremos totalmente capazes de decidir as coisas, se esquecendo que Deus está olhando, dizendo, olha, isso aqui eu resolvo em 2 minutos. Eu fiquei impressionado, eu estive na Tailândia, há algum tempo atrás, e lá eu vi irmãos do mundo todo, de lugares, que durante a minha vida eu pensei, como é que o Evangelho vai chegar aí? E aí eu vi gente da Mongólia, do Nepal, da Tailândia, da Indonésia, adorando o Cordeiro, de joelhos, chorando, gente de país do norte da África,
que alguns diriam, não, isso não tem como o Evangelho chegar lá. O Evangelho é o poder de Deus, e chega quando o Espírito sopra, porque Deus é o Senhor da história. Ele tem o controle e o domínio. E esses seres, cada um tem 6 asas, e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo, e dia e noite eles repetem nessa revelação de onisciência divina: santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Deus Senhor do espaço e da criação, Deus Senhor da história, e atenção, que era, que é, e não que será, que a descrição é hebraica, que há de vir, porque Ele é o Senhor da história, Ele virá entronizar plenamente aí o seu domínio. E assim, todas as vezes que os seres viventes dão glória e honra e graça àquele que está sentado no trono e vive para sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas por tua vontade, elas existem e foram criadas. É espetacular isso aqui. É uma construção extraordinária, mostrando o poderio e o domínio do Senhor Cristo Jesus, do domínio da história, e todos aqueles que de alguma maneira têm algum resplendor dessa glória, algum elemento, algo que os fazem participantes, eles pegam e jogam as suas coroas, admitindo quem de fato é o Rei dos Reis. E aí eu vou dizer uma coisa importante para todos nós: adoração de verdade, culto de verdade, é decorrente de entender o que as Escrituras nos apresentam, o que Deus revela. A gente pode até fazer um monte de coisa meio parecida com isso, e que não se concretiza se não vem de uma compreensão adequada daquilo que de fato Deus nos apresenta. E é espetacular, imagina, todos lançam a sua coroa, a sua glória, a sua honra, tudo que tem, e eles reconhecem, porque o Senhor não é apenas o Senhor da redenção, Ele é o Criador de todas as coisas, e tudo existe apenas por meio desse que é aquele que criou todas as coisas. E o capítulo 5 prossegue, e ele vai dizer para nós: então vi na mão direita, naquele que está sentado no trono, um livro em forma de rolo. Muitas versões colocam aí um rolo, e a gente deve lembrar, livro é uma coisa recente, né? O senhor Gutenberg mandou lembrança para todo mundo aqui, e nós temos na verdade um pergaminho, e esse pergaminho, claramente o texto diz que está escrito de ambos os lados e selado com 7 selos, quer dizer, é uma espécie de pergaminho que é um documento oficial da antiguidade, que era lacrado como uma espécie de selo em volta, e quando tinha uma comunicação oficial, alguém tinha que quebrar o selo para ter acesso ao conteúdo. Era uma maneira, né, de colocar a senha da mensagem, né? Era o jeito de fechar o WhatsApp da época, um pouco antigo esse WhatsApp, né? E eles então tinham essa proteção. E aí ele vê isso e ele faz referência a qual que é a palavra que dá sentido à realidade do mundo. Como é que a gente entende o que está acontecendo à nossa volta? Como é que se pode compreender? Afinal de contas, eu estou aqui morando na Ásia Menor, eu sou um pobre indivíduo escravizado pelo Império Romano, e chegaram alguns indivíduos falando de um tal de Messias, uma espécie de rei, lá de uma terra distante, que nem tem grande valor lá em Israel, e aí ele diz que ele veio trazer salvação, libertação, perdão dos pecados, mas olha o que os romanos estão fazendo, olha a loucura que está esse mundo, olha o tipo de coisa que eles adoram, olha o tipo de vida que eles têm. Como é que a gente entende tudo isso? E então, nós vamos ver que nessa hora, essa realidade confusa, é impressionante como pessoas de alta formação, de altíssima capacidade intelectual, dos estudos mais aprofundados, se desdobram para tentar entender a experiência humana sobre a terra, e não raras vezes começam a delirar
entram numa relação de ruptura até consigo mesmo, perde o sentido da vida que já não tinha. Como eu li uma vez que um grande estudioso que tenta estudar a realidade é como um cego que entra num quarto escuro procurando um gato preto que nunca esteve lá. Uma situação difícil, e isso nós vemos tantas vezes na nossa realidade. Qual que é o sentido? E nessa hora então surge, olha, existe um documento, existe um pergaminho que vai explicar o sentido da nossa experiência na trajetória, no transcurso do tempo. Então surge um anjo poderoso proclamando em alta voz, e ele pergunta: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. E de fato, lembrando que João é o último dos apóstolos, os outros morreram de modo horrível, martirizados. O que sobrou bem velhinho, está numa ilha de 34 quilômetros quadrados, a mais ou menos umas 5 horas de barco, do litoral da antiga Éfeso, e parece nada fazer sentido. E então como é que a gente compreende isso? Parece difícil demais, e nessa hora, diz o texto com bastante clareza, então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos. Glória a Deus, louvado seja Deus, porque nesse contexto onde a gente não sabe quem de fato domina, onde está todo o controle da situação, quem é que pode nos orientar? A mensagem, a palavra divina que revela que lá atrás surgiu uma pequena aliança, afastada dos holofotes principais do mundo, entre Deus e um pastorzinho de ovelhas chamado Davi. E Deus disse a Davi: e Davi, você quer construir uma casa para mim, Davi? Ok, obrigado, mas o meu problema não é minha casa, é minha vida, Davi, eu estou bem, obrigado. Eu posso até receber, pode ser honrado o meu nome, você não está nem em condições de passar no teste para construí-la, mas a terra é o estrado onde eu coloco os meus pés. Mas quer saber, eu vou fazer uma casa para você, eu vou construir uma dinastia, e o reino jamais será afastado, será tirado da sua descendência. E assim esse reino de Davi surge nessa hora, e o texto diz que esse que venceu, ele é a raiz de Davi, ele é o leão de Judá, mostrando quem tem o poder, e quem tem a força, e quem tem condição de dar sentido à vida daquele que sofre debaixo do poder romano, e que tem condição de dar sentido à história. E assim, depois disso, a Bíblia é um espetáculo, um texto impressionante. Depois eu vi um cordeiro, é muito especial, porque a gente, quando acredita que a coisa, se resume a um símbolo simples, a Bíblia vai misturar os dois assim, sabe o leão de Judá? Ele é o cordeiro, ele é o cordeiro que foi morto. O poder e o reino divino surge daquilo que é mais desprezível e rejeitável aos homens. Esse cordeiro, diz o texto, que parecia ter estado morto. É lógico que ele foi morto, mas a linguagem poética trabalhada do Apocalipse vai dizer: olha, você sabe que ele morreu, mas ele não está morto. E então expressa isso. Ele está no centro do trono, cercado pelos seres viventes e pelos anciãos, aqueles que fazem parte da criação, aqueles que fazem parte da história da redenção. E ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. A clara ideia do Pai, do Senhor do universo, entregando ao Filho, ao Deus Filho, aí a clara atuação direta na posição de estar no trono. E ao recebê-lo, os 4 seres viventes e 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, e cada um deles tinha uma harpa e taças cheias de incenso, que são as orações dos santos.
E eles cantavam um cântico novo. Começa a grande música de celebração da grande redenção. Ah, como eu entendo Georg Philipp Händel falando sobre o Messias, que ele foi fazer a música, ele não conseguiu nem comer nem dormir, ao reconhecer o glorioso domínio do Cordeiro simples, que foi morto, mas está vivo e é o leão. E nesse contexto extraordinário, ele vai então nos dizer que todos chegam ali, nessa hora, os anciãos com harpa e aquilo que a gente nunca imaginou, o texto bendito, o que aparece numa hora tão impressionante, a sua oração, a minha, que a gente imaginou que Deus nunca ouviu, porque a gente continua escravo de Roma, a gente continua sofrendo, e parece que não, eles chegaram, as orações chegaram ali, e elas são taças de ouro, diante de Deus. A gente não ora, porque a gente acha que o imperador é que é rei, a gente acha que Roma domina, mas o Senhor recebe, e a Bíblia diz que eles cantam um cântico novo, e é tão bonito isso. Sabe por quê? Porque toda vez que Deus age na nossa vida, o Espírito mexe com a gente, sai música nova, é a arte da criatividade, da experiência com Deus. Toda a história de manifestação do poder de Deus cria um Bezalel e Aholiabe que vão fazer coisas para a glória de Deus. E aí o texto diz que eles cantam: tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste gente de toda tribo, língua, povo e nação. A gente não faz ideia o que isso significa, porque nesse momento, quem domina todo o povo, tribo, língua, raça e nação, é Roma. Se você não é cidadão romano, você é meio gente, você é desprezível, você é escravo. Se você fizer alguma coisa qualquer, você morre, pena de morte. Se você é romano, a lei é diferente, é uma realidade que todo mundo sabe o que significa a suposta Pax Romana, uma paz falsa. E nesse momento, quando ele celebra aquilo que foi desvendado, quando o livro é aberto, quando os selos são quebrados, que o cordeiro que foi morto, sabe o que ele fez? Ele foi lá no mercado de escravos me comprar, foi comprar você, foste comprados, e gente indigna, gente sem valor, gente que não tem nenhum reconhecimento, gente que não é nada, é um lixo diante do Império Romano, e eles são gente agora diante do Cordeiro, de toda tribo, língua, raça e nação diante dele. E tem mais, e tu os constituíste reino de sacerdotes, palavra que vem de Êxodo 19, verso 5, quando Deus liberta Israel do Egito. E eles vão ser reino, porque eles representam o fato de que quem os libertou é que reina de verdade, não o faraó, não César. Só que esse reino não existe com a intenção de dar glória aos seres criados. Esse é um reino de sacerdotes. Sabe por quê? O sacerdote é a pessoa que apresentava o homem a Deus, é aquele que, isso evoca aquilo que Israel tinha como missão, de mostrar aos povos, eles deveriam iluminar as nações, deveriam mostrar o Deus único, que é Deus Criador, Deus Redentor, Deus que perdoa os pecados, Deus da salvação. E agora esse povo que veio lá,
do interior da Ásia Menor, gente talvez de uma tribo ali que falava o dialeto dos licaônios, gente que não tinha condição de nada. Eles descobrem agora que eles são reino de sacerdotes para o nosso Deus, e aí vem a coisa mais espetacular: eles reinarão sobre a terra, reinar junto com aquele que é o Rei dos Reis. Eles estarão participando dessa realidade. E eu olhei e ouvi uma voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, rodeavam bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz. O que a gente não faz ideia, o que a gente não imagina, distraído pelos nossos pensamentos confusos, pelos discursos barulhentos que entram na nossa cabeça, vindo de tudo quanto é lugar. A gente não enxerga por trás daquilo que nós vemos lá, que é visto só por quem viu e passou a porta para nos revelar. É a realidade do tamanho dessa grande execução e construção do grande reino de Deus caminhando para a sua plenitude. Meus queridos, vocês querem saber de uma coisa? A gente chora. Eu vejo em muitos ambientes hoje, cristãos evangélicos, um discurso assim, excessivamente derrotista. Vocês querem saber a verdade? A verdade é que a missão que a gente recebeu, de anunciar esse evangelho a todas as tribos da terra, nunca andou nem de perto próximo de acontecer. A primeira vez é agora no século 21. É a primeira vez na história que de fato as nações, as tribos de todo mundo vão ouvir falar dos reis dos reis. É impressionante. Não faz tanto tempo eu estava numa região no interior do Brasil, e aí alguém me disse o seguinte: você viu aí como é que está aquela história de uma tribo que foi descoberta no interior da selva aí, e ninguém sabe nada sobre eles, não pode ter contato, não sabe como é que vai ser. E aí um amigo meu de origem indígena falou: não se preocupe, pastor, Deus já preparou. Um deles saiu de lá, veio aqui para resolver umas coisas na cidade, e a gente já anunciou o Rei dos Reis para ele. Deus tem feito coisas impressionantes nos últimos 70 anos. Nos últimos 70 anos, lugares do mundo onde você tem 300, 500, até 1000 povos diferentes, o evangelho tem se espalhado de uma maneira tão poderosa que a gente não pode imaginar. Pouco antes da pandemia, eu estava num lugar desse. Eu estava conversando, tentando ensinar alguns irmãos, e naquele lugar havia uma moça, com um sorriso radiante, uma felicidade, que eu falei: que coisa, né? Quem é essa pessoa? E eu perguntei, eles disseram: não, essa aí ela veio de umas ilhas, assim, assim, assim. Eu falei: moça, mas como ela é feliz? Pois é, mas toda a família dela, com 20.000 pessoas, foram assassinadas num genocídio, e não sobrou ninguém. Ela foi criada num orfanato. Aí eu pensei: Deus, eu preciso entender mais da tua graça. Que coisa! O evangelho, o poder de Deus, esse poder do reino, vem crescendo com força, vem crescendo de maneira extraordinária, e a coisa vai aumentando. O coral é sem fim o tamanho. Por isso vem chegando ali, olha só, os anjos. Você acha que é muito? Os animais e os seres viventes? Está faltando gente no coral, precisa vir mais, porque a festa da grande celebração do reino é sem fim. Milhares e milhares de milhões de anjos rodeando o trono, e os seres viventes, os anciãos, e eles cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto. É impressionante que a maneira de descrever é descrever na humilhação máxima do verbo que se fez carne. O Cordeiro que foi morto, a imagem mais
humilhante, simples, única, digno é Ele de receber glória, poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor, adoração completa, a razão de ser da nossa existência, tributar a Deus o Senhor e a Cristo Jesus a glória que lhe é devida. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. Olha que coisa incrível isso. E tudo que neles há, que diziam. Agora, quando você cantar esse negócio, cantar esse canto, você vai cantar diferente. Você não sabe quem está acompanhando no texto bíblico, aquele que está sentado no trono. E ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Deus seja louvado nessa tarde, Deus seja glorificado por aquilo que Ele tem a nos revelar e nos trazer. E eu queria apenas trazer algumas considerações finais para a nossa vida. Saiba que o maior inimigo da grande adoração do Cordeiro sou eu e você. A gente aqui no meio do caminho presta atenção demais aos nossos temores e ansiedades e ouve vozes que não são as vozes da glória de Deus. Por isso a gente às vezes se enche de tanta coisa indevida. E nós somos convidados hoje a abrir a visão para olhar da perspectiva da revelação de Deus. Segundo, a gente não faz ideia que no silêncio da noite, em resposta à oração de crianças, em resposta, talvez alguns dos que estão chorando no Afeganistão nesse momento, que entenderiam muito o que esse texto significa. Deus está atuando de uma maneira que a gente não consegue perceber e discernir. E finalmente, nós precisamos entender que tudo que a gente quer fazer na nossa vida, tudo que envolve a nossa dedicação no reino de Deus, depende de não ouvir as outras vozes e ouvir o que diz a santa palavra de Deus. Não é possível adorar sem fazer boa teologia. Não é possível cair de joelho, botar o rosto no chão e participar desse coral que envolve o universo todo. Aliás, até os seres inanimados fazem parte dessa festa. Quando você estiver em dúvida, segue um pouquinho o conselho de Jesus, dá uma olhada nas aves do céu, dá uma olhada nos lírios do campo e veja o que significa isso. Que Deus abençoe a sua vida. Meu desejo é que essa palavra tenha entrado no seu coração, que tenha derrubado algum ídolo que a gente está construindo, que tenha mexido no nosso medo e na nossa ansiedade, e que tenha feito o nosso joelho dobrar e a nossa voz ficar mais alta para cantar para sempre, que a Ele seja a honra, a glória, o poder para todos sempre e sempre. Amém.